A minha fala vai ser breve, mas, como eu disse, eu vou direto ao ponto a que me foi atribuído. Brasil e Portugal há muito mantêm uma relação econômica fecunda. Desde a redemocratização dos dois países, os fluxos de comércio e de investimento têm crescido, mas podemos fazer muito mais. Em que poderíamos melhorar? Essa é a grande pergunta. É preciso, em primeiro lugar, diversificar a pauta de exportações entre os dois países. O comércio bilateral em 2022 foi de 5,3 bilhões de dólares e as exportações brasileiras alcançaram 4,3 bilhões de dólares, fazendo de Portugal o 18º destino dos produtos brasileiros. Grande parte, ou seja, 60% das exportações brasileiras a Portugal é de combustíveis, e muito disso se deve ao comércio intra-firma da Galp, petroleira portuguesa, que intensificou suas atividades na Bacia de Santos. Outros 20% são de exportações brasileiras, constituem-se em produtos agrícolas, principalmente soja e o milho. A tendência é que a situação melhore em curto prazo, tendo em vista a parceria estratégica que temos com os portugueses na área da indústria aeronáutica. Nesse mercado, a Embraer tem atuação destacada. Em 2019, a empresa vendeu ao governo português 5 aeronaves KC-390, a serem entregues à Força Aérea Portuguesa ainda em 2023, pelo montante de 872 milhões de euros. Ainda assim, há trabalho a fazer. Nesse tema é tão caro que é o desenvolvimento nacional. É preciso aprofundar a complementariedade entre os dois países para expandir o comércio e gerar prosperidade mútua. A pauta de investimentos tem uma realidade parecida. Portugal tem um capital investido no Brasil de 10,7 bilhões de dólares. É o 16º maior investidor, mas os investimentos portugueses no Brasil estão concentrados na área de energia, como exploração de petróleo e gás, inclusive offshore, e geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. A petroleira portuguesa, a Galp, que é a nossa Petrobras, e a EDP, que atua na área energética, respondem por mais de 70% dos investimentos diretos portugueses no Brasil. Diversificar essas parcerias é, portanto, um desafio a ser vencido. A mudança na conjuntura internacional sinaliza as oportunidades e os caminhos que devemos tomar. A eclosão da guerra na Ucrânia, por exemplo, evidenciou nossa dependência do mercado global em relação a fertilizantes. Apenas um exemplo. Os dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubo, a ANDA, são eloquentes. 85% do que é consumido no Brasil é importado. Isso não condiz com a grandeza do agronegócio brasileiro. Nós temos os minerais necessários, a matéria-prima, podemos nos tornar grandes produtores. Então, fica claro que o mercado de fertilizante apresenta uma oportunidade para investimentos estrangeiros no Brasil e devemos promovê-los. Portugal é um dos países da União Europeia que é um grande consumidor de nossos produtos agropecuários, mas ainda é pouco. O desenvolvimento da produção brasileira de fertilizantes, por exemplo, tem grande potencial para aprofundar a interdependência do Brasil com esse bloco. Devemos incentivar
esses investimentos nesse setor de fertilizante. E agora eu vou falar sobre a parte energética, que é de energia renovável, que é outro ramo promissor para o investimento de energias renováveis. A guerra também abre perspectiva nessa área, já que acelerou a transição rumo a uma economia descarbonizada. Estima-se que, para compor suas metas de descarbonização até 2050, a Europa precisará de mais de 2.000 gigawatts de novas capacidades instaladas para a produção de energia renovável. O Brasil terá um potencial determinante nesse processo. O potencial do nosso país é enorme. No segmento eólico offshore, estudo recente da empresa brasileira de estudos energéticos aponta para um potencial técnico de cerca de 700 gigawatts no Brasil. Veja só, mais de 1/3 do que a Europa precisa. Podemos também suprir a demanda europeia pelo hidrogênio verde, outro ramo em que temos muito potencial. Esse recurso obtido a partir de fontes de eletricidade renováveis pode ser empregado para produzir e armazenar outras formas de energia. O hidrogênio verde, portanto, apresenta excelentes oportunidades de investimentos portugueses no nosso país. E, por que não dizer, em toda a Europa. Ainda no tema de energia, vale ressaltar que tanto o Brasil quanto Portugal têm matriz elétrica com alta participação de fontes renováveis. Tem muito a contribuir e em curto prazo. Quero destacar a experiência portuguesa com hidrelétricas reversíveis. Esse é um tema que o Brasil e o mundo precisam discutir. Essas usinas contam com 2 lagos, um a jusante e o outro a montante da usina. A água do lago inferior é bombeada ao superior, o que renova o potencial hidrelétrico da usina. A tecnologia da usina hidrelétrica tem a vantagem de tornar a energia das hidrelétricas ainda mais sustentável. Além disso, requer uma intervenção menos drástica no sistema hídrico, porque dispensa os grandes reservatórios. A construção dessas usinas é um desafio técnico, porque exige perfurações em rochas, entre outras coisas, mas o potencial comprovado do nosso país é vasto e, portanto, a energia hidrelétrica renovável constitui outra oportunidade ímpar de expansão e de investimento português que deve ser promovido. Esses 3 ramos, fertilizantes, energias renováveis, inclusive a produção do hidrogênio verde e obras públicas, são estratégicos. As condições são propícias para uma nova onda de expansão do investimento direto português no Brasil. À altura dos anos 90, quando o país foi a porta de entrada para a internacionalização de várias grandes empresas de Portugal, é um caminho natural para as empresas portuguesas, tendo em conta o tamanho do nosso mercado e o nosso idioma comum, que é um fator muito importante. Temos visto agora um movimento inverso, em que muitas empresas brasileiras que querem se internacionalizar na Europa começam sua expansão pelo mercado português. Tivemos, agora em novembro, a Web Summit e tivemos 3 missões de empresários brasileiros, cerca de 600 empresários brasileiros. Dentre eles, o SEBRAE, e eu quero citar aqui o SEBRAE, na pessoa do presidente Carlos Melles, que esteve presente aqui no Web Summit em novembro, abriu um escritório de representação em Lisboa no ano passado,
exatamente para atender às demandas da micro e pequena empresas brasileiras interessadas em ingressar no mercado europeu. Essa demanda é ainda maior, tendo em vista o vibrante setor de tecnologia e inovação português, que mantém incentivos para startups que operam a partir deste país, mas não se restringe também só a isso. No caso da transição energética, empresas brasileiras que se associam a parcerias portuguesas ou europeus terão acesso a fundos comunitários, como, por exemplo, para projetos de hidrogênio verde, ampliando, assim, suas perspectivas de sucesso no mercado europeu. A perspectiva de investimento, portanto, dá-se em favor de investimentos nos dois sentidos, o que demonstra a maturidade de relações de interdependência entre Brasil e Portugal nos dias de hoje. E eu me encaminho já para o final da minha exposição, mas quero agora focar dois temas da agenda que abrem novas perspectivas para as relações econômicas entre Brasil e Portugal e, por que não dizer, com a União Europeia. O primeiro deles é a mudança de governo, que aconteceu recentemente no Brasil. Obviamente, isso tem muitas implicações. Entre elas, as grandes obras de infraestrutura em que o nosso país segue precisando, como, por exemplo, rodovias, ferrovias e área de saneamento, dentre tantos outros. O presidente Lula foi muito claro em seu discurso de posse lá no Congresso Nacional, quando disse, aspas, vamos retomar Minha Casa Minha Vida e estruturar um novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil requer. Buscaremos financiamento e cooperação nacional e internacional para o investimento, para dinamizar e expandir o mercado interno e consumo, desenvolver o comércio, exportações, serviços, agricultura e a indústria, fecha aspas. Esse passo tende a se desenvolver por meio de parcerias com o setor privado. O Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal tem atualmente 105 carteiras nos seus projetos. Nele, Portugal figura como o 7º maior investidor em potencial a investir de investimentos portugueses em infraestrutura, o que é muito essencial. E o segundo é o acordo Mercosul-União Europeia. E eu quero chamar aqui a atenção para o ministro Luiz Fernando Furlan, que foi ministro da Indústria e do Comércio em 2003 e participou desde o início das negociações do acordo Mercosul. Estima-se que o acordo, se e quando entrar em vigor, poderá ampliar as exportações brasileiras para a União Europeia em até 100 bilhões de dólares em 15 anos, além de atrair investimentos da ordem de 113 bilhões de dólares no período. Até 2035, esperam-se ganhos de 87,5 bilhões de dólares para o PIB brasileiro. Essa cifra chega a 125 bilhões de dólares, considerando ganhos gerados pelo aumento da produtividade total dos fatores de produção. No plano tarifário, o acordo facilitará o acesso ao mercado europeu de produtos agrícolas brasileiros, a redução da tarifa da importação de bens industriais europeus poderá contribuir para o aumento da produtividade e a modernização da indústria brasileira estagnada há décadas. No comércio de serviços, amplia-se a cobertura dos compromissos de liberalização assumidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio e, em linha com os acordos regionais de uma geração
O acordo inclui temas como facilitação de comércio, barreiras técnicas, medidas sanitárias, fitossanitárias e zoossanitárias e propriedade intelectual. Trata-se, portanto, de um divisor de águas. É como se fosse a abertura dos portos, não aos países amigos, que naquela época, em 1808, foi a Inglaterra, mas a abertura dos portos global, no dia que o Brasil assinar e fechar esse acordo da União Europeia. Infelizmente, apesar do mercado positivo e da conclusão das negociações em 2019 e do estágio avançado do processo de revisão legal do acordo, ainda não há perspectiva clara a respeito de quando será possível proceder à sua assinatura e dar início ao processo de ratificação. A ratificação é outro tema complexo que vai demandar muito tempo para ser ratificado, porque existem duas correntes. Uma, de que o acordo deve ser ratificado por todos os parlamentos, e países, por exemplo, como a Bélgica, ainda pelos parlamentos regionais. Mas segue uma tese de que se poderia colocar o acordo comercial em vigor, aprovado apenas pela União Europeia, e a parte política seria depois ratificada pelos parlamentos dos demais países que assinaram o acordo. Então, é fundamental, portanto, retomar os entendimentos com o bloco europeu. Nas palavras do ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, em seu discurso de posse, ele disse o seguinte: nos interessa um acordo Mercosul-União Europeia equilibrado e com ganhos reais para a economia brasileira, tanto em comércio como em investimentos, e evitando que o meio ambiente, tema muito caro ao Brasil, seja utilizado como pretexto para o protecionismo, fecha aspas. Então, senhores, encerrando, começamos o ano de 2023 com excelentes perspectivas para desenvolver essas e outras pautas. Em abril, como eu falei ontem aqui, tem em Lisboa a 13ª Cúpula Presidencial Brasil-Portugal. Trata-se da cimeira bilateral desde 2016 e acreditamos que ela dará um forte impulso às relações Brasil-Portugal em todas as suas vertentes, não apenas na econômica. Eu agradeço a oportunidade de fazer essa exposição aqui para esse auditório tão... Muito boa exposição. Muito obrigado. Muito boa exposição. Obrigado.